Olá, colega alimentarista, nós aqui de novo agora para poder orientar você como você vai começar a investigar as oportunidades que tem ao redor de você para que você possa atuar como um advogado alimentarista ou como um profissional alimentarista, mesmo sendo advogado, um bacharel, como você vai poder atuar. Então, se você quer seguir agora o caminho que a gente vai seguir, a investigação, que vão começar a surgir aí uma série de possibilidades que vão ser adequadas ao local onde você está, seja seu município, seja seu estado, seja até se você já tem uma visão de atuação no país todo, como é que você vai poder entrar nesse mercado, tá? Então, as oportunidades estão aí, é um mercado de 2 trilhões de reais com peixe de tapioca, que faturou no ano passado e necessita do profissional do direito, seja ele bacharel, seja ele advogado. Então, como é que você vai fazer isso? Fundamental, siga a comida. Follow the food. Logo depois da vinheta a gente vai explicar isso. Então, colega alimentarista, dando continuidade à nossa explicação, agora nós vamos explicar para você, continuar explicando como você vai se situar dentro desse sistema alimentar, onde você está nesse sistema alimentar, onde o seu município, a sua situação de trabalho lhe permite atuar nesse sistema, e a partir daí você vai começar a pensar as oportunidades que existem nesse sistema para que você possa começar a agir, certo? Então, fundamentalmente, é você ter essa orientação, estar participando junto conosco na comunidade para poder ser auxiliado nessa investigação. Quem sou eu para poder falar sobre isso, né? Meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, sou um estudioso desse sistema alimentar, atuo nesse sistema há mais de 33 anos como veterinário, como produtor de alimentos. Sou também advogado, especialista em direito ambiental e desenvolvimento sustentável há mais de 22 anos. Sou nutricionista também, atuo na parte de comportamento, nutrição comportamental, comportamento alimentar, seria mais correto falar isso, né? Por que que a gente come o que come, as questões relativas ao marketing, ambiente alimentar, né? E também sou gestor de TI, formei recentemente, exatamente para poder montar essa comunicação, né? Essa gestão dessa informação que nós trabalhamos, essa comunidade que nós estamos montando, tá certo? Espero poder acompanhá-los. Eu também tenho uma comunidade e nós é onde nós nos encontramos, nos reunimos, os alimentaristas, né? E essa comunidade é a comunidade alimentarista. Nós temos duas formas de você ingressar e caminhar conosco, se você tem interesse em conhecer sobre essas oportunidades, sobre como atuar no mercado. Uma delas é essa, a comunidade alimentarista mensal, que é R$ 9,90 por mês. Você faz a inscrição e você vai receber informações de primeira mão. Antes de chegar aqui no YouTube, né, você vai receber informações, vai receber também um e-book onde eu vou falar sobre algumas questões relativas a esse oceano azul, esse local, esse mercado que as pessoas muitas vezes não veem, não enxergam. Tem um potencial muito grande de adquirir e de captar muita mão de obra para quem principalmente estiver preparado para isso. Então, participando da nossa comunidade, acompanhando outros cursos, outras mentorias que nós fazemos, eu creio que você esteja apto para poder já começar a ingressar nisso. E tem também a comunidade alimentarista com pagamento anual. É a mesma comunidade, só que em vez de ser mensal, o pagamento recorrente é anual de R$ 99,00, tem um descontinho. Então, se você quiser acompanhar, então vem conosco. Então, voltando, como é que você vai, advogado ou bacharel em direito, profissional do direito, atuar dentro do mercado aí onde você está, ao redor de você? Primeiro, follow the food. Então, eu vou dar continuidade àquilo que eu estava falando no vídeo anterior. Siga a comida, faça uma avaliação do seu mercado. Veja que o mercado, para a comida chegar até você, quando você olha no seu prato, eu dei um exemplo do café da manhã, vamos dar um exemplo do almoço, o arroz, o feijão, a carne, a salada, as verduras, a fruta que você toma depois, o suco, tudo ele teve um início. Lá na produção de insumos, a semente que vai produzir a laranja que você está tomando suco de laranja, ela foi fornecida, ou o pé de laranja foi fornecida para alguém, para o produtor plantou, colocou adubo, que é um insumo, utilizou máquinas para poder roçar ali, que é um outro insumo, equipamentos. Então, começa na parte de insumos, que é antes da porteira, dentro da porteira a parte da agropecuária, que é o produto rural, depois da porteira esse produto que é a, a fruta, por exemplo, vamos dar o exemplo do almoço lá, vai para a indústria, ela é processada, é extraído o suco de fruta, e esse suco de fruta vai para os mercados, vai para os restaurantes, para os self-service, para os deliveries, e chega até o consumidor que consome esse fruto. Então você tem que saber em qual área você vai trabalhar. O que que é próximo aí da tua região? Tem regiões, por exemplo, que estão próximos de grandes polos de produção agropecuária de soja, de milho, de gado, né? Ali em São Paulo, grande produtor de suco de laranja. Então, se você já tem esse mercado, busca ver aonde você vai avaliar, aonde você vai entrar nesse mercado, tá certo?
E aí eu falei que esse mercado faz parte de um sistema, né? Aquele fluxo lá que eu retirei, que tem o consumidor na cabeça lá, faz parte de um sistema, né? E esse sistema daqui é o sistema alimentar global, tá? Então eu coloco o sistema alimentar global como aquela parte que eu apontei, como um trecho aqui pequeno que chega até o consumidor. Aqui é sementes, né, tal, ações que vão ser dadas para os animais, por exemplo. Os animais vão depois para o abatedor, depois vai dividir isso, daí vai entregar para os supermercados e vai chegar até a gente, nossa família, né? Papai, mamãe, filhinho e filhinha aqui, ó. Tá entrando numa enrolação aqui, mas para chegar ao alimento, a gente tem essa primeira parte. Só que ao redor disso, a gente tem uma série de outras oportunidades. E é isso que eu trago para vocês, os colegas alimentaristas, que nós vamos começar a observar. Um olhar de quê? Com um olhar de profissional do direito. Tá? Essas outras áreas são áreas que nós podemos atuar também e sermos alimentaristas, para poder favorecer essa cadeia. Tá? Então, temos uma parte aqui que chama-se governança política. Então, se você está num município, está numa cidade, e essa cidade ela recebe algum tipo de apoio, tem um conselho de segurança alimentar, por exemplo, você pode atuar e ver quais associações estão atuando ali e dar suporte a essas associações, por exemplo, da consultoria, da assessoria jurídica para associações, né? Então, para quem gosta do terceiro setor, é uma área. Se você tem programa de aquisição de alimentos, as empresas que vendem, elas vão ter que participar de licitações, dependendo da empresa. Você pode dar suporte, pode dar assessoria. Então, estou dando um dos exemplos trabalhando na governança política. Se você tem também dentro do seu município uma Câmara Legislativa ativa, você pode também auxiliar as empresas para poder fazerem audiências para projetos de lei para favorecer o consumo de alimentos locais ali. Então, quais empresas que você pode ajudar a desenvolver nisso daí? Tem a parte da ciência, que é interessante sempre você estar acompanhado, por isso que eu tenho essa formação múltipla, né? Veterinária, nutrição, eu ando com os colegas que são agrônomos, né? Sou produtor rural também, trabalhei com agrônomo, meu irmão é agrônomo, na realidade engenheiro agrícola. Trabalho com profissionais de várias matizes, né? Então você tem que estar aberto a essa transdisciplinariedade. E aí, isso independentemente do nível que você trabalha. É interessante você também estar associado com os fatos científicos para poder substanciar aquilo que você vai colocar em defesas, em processos, né? A questão da segurança alimentar, né? Aquilo eu já dei uns exemplos, por exemplo, na parte quando você consome alimentos que estão contaminados com cargas de agrotóxico ou com algum tipo de contaminação biológica. A gente teve recentemente a dúvida da gripe aviária. Então, vamos dizer que chegou o frango lá. E aí o pessoal fala, tá gripe aviária, tem problema, não tem problema? Aí o advogado deve entrar também com a legislação que trata sobre isso. Ele deve conhecer essa legislação, então deve estar andando em grupos que conheça essa legislação para poder orientar a população. Pode consumir, não pode consumir, né? Quais são as orientações? Então, olha como é que o advogado ele concentra, né, todas essas possibilidades. A possibilidade de você atuar na questão ambiental aqui, ó, environment. Então, essa questão que envolve o uso de águas, outorga de águas, né? Você extrair essa contaminação de águas, a utilização do solo, né? Também a questão do desmatamento, das áreas de proteção ambiental, das reservas ambientais, tudo isso é uma área também muito interessante para quem trabalha na produção de alimentos junto com a questão ambiental, até dentro dos frigoríficos, das agroindústrias, destinação de resíduos, de dejetos. Então, vão se abrindo uma série de possibilidades. Para isso, é necessário que a gente cada vez conheça melhor esse sistema, saiba que existe esse sistema rodando no mundo todo, todos os dias, 365 dias por ano. E aí você tem que estar ciente de onde você está. Tá? E aí eu vou dar um outro exemplo de sistema, daquela partezinha, né, onde tem papai, mamãe, filhinho, filhinha, e chega até a parte do insumo, sobre a visão do agronegócio, setor que produz alimentos, setor agroalimentar do agronegócio. Então, naquele pedacinho ali, esse é um mapa do doutor Marcos Fava Neves, né? Ele tem um canal chamado Doutor Agro e ele é coordenador de um curso em São Paulo, né, que chama-se Harvard Agribusiness. Tem curso de Direito, uma faculdade, né? Tem curso de Direito, em curso de engenharia de produção, de administração. Ele traz esse modelo aqui representando os agentes do agronegócio. Então, aquela mesma cadeia de produção de alimentos com a visão do agronegócio. Então, nós temos aqui o fornecedor de insumo, como eu tinha apontado para vocês lá, né, uma forma mais simples.
Fornece insumo, vai para os distribuidores, cooperativas, essas cooperativas levam até o produtor rural, esse produtor rural ele começa a produzir, da semente vai sair o pé de milho, né? Depois da semente de soja, do bezerro vai sair o gado, depois do pintinho vai sair o frango, e isso daí vai para as agroindústrias, né? Vai ser processado, os tradings vão comprar isso daqui do produtor, as cooperativas vão receber isso daí e vão levar para as agroindústrias, vão processar isso daí, ou a indústria de alimentos vão manipular, transformar em alimentos prontos já, e isso daí vai para o varejo, né? Aquela lasanha congelada, aquele hambúrguer, tal, ou a agroindústria vai processar aquilo, vai abater em corte, vai para casa de carnes, vai para o varejo, ou vai para o food service, para os deliveries, etc., até chegar nos consumidores finais. Então, é essa mesma cadeia, representada de uma outra forma, numa visão dos agentes do agronegócio, certo? A agricultura familiar é agronegócio? Se ela entra nessa cadeia aqui também, mesmo que seja dentro de cooperativas, ela também é agronegócio. E aquele macroambiente que eu falei, que aquilo tudo que roda, né, que eu mostrei no sistema global, também é a mesma coisa, seja local, seja no nível estadual, seja federal, seja mundial, que são os ambientes políticos, os ambientes regulatórios, as legislações, e aí que o advogado é muito importante, né, para fazer compliance. Vocês não sabem o que é compliance, corram atrás disso aí para poder saber. A gente vai explicar isso também depois, mais à frente, bem mais à frente ali. ESG, né, para poder fazer esse controle, né, que é para liberação de crédito. A parte regulatória, a parte econômica, né, quem é que vai financiar isso daí, né? A gente tem o plano Safra aí, Safra agora, perdão, travou a língua. Temos o plano Safra agora, eu acho que foi algo em torno de 540 bilhões de B de bola, né, que vão ser liberados para que toda essa cadeia movimente. Então, tem dinheiro na mesa, tem oportunidade surgindo, né? Então, você pode atuar nessa área também, né? Como é que o dinheiro chega até os produtores rurais da sua região? Como é que eles conseguem crédito? O que que você pode orientar para que eles consigam atingir esse crédito? Como é que eles podem, por acaso, perderem a safra? Como é que eles podem se garantir? Como é que é o seguro rural? Tudo isso faz parte do advogado, se ele está voltado para a cadeia de alimentos, para o advogado alimentarista, tá? A questão do macroambiente natural, quer dizer, como é que é produzir no sertão nordestino é diferente de produzir no Rio Grande do Sul. Então, cada liberação de verba também, de crédito, é adaptada a cada região também, e o advogado ele pode também atuar nisso, né? Questão sociocultural e tecnológica, são macrofatores que fazem esse sistema ser alterado para cada região. Por isso que é importante você seguir a comida e ver o que que tem na sua região. Começa pela sua região, começa ao seu redor, e você vai encontrar oportunidades, tá certo? E aí você também tem as associações, as organizações e provedores de serviços que vão atuar dentro desse setor. Você pode prestar serviço para associações também. Você pode prestar serviço para organizações, para cooperativas. E aí nós temos um fluxo de produtos aqui, ó. Vem aqui produto, vai do insumo para o produtor até chegar no consumidor. Fluxo de produtos, serviços e comunicações. Essa é a visão do agente do agronegócio. Mas o que nós buscamos é colocar o consumidor primeiro, ele vai determinar tudo isso daqui, como é que vai funcionar. E é isso que nós, do direito, que defendemos o direito humano à alimentação adequada, devemos defender. A visão é sempre do consumidor, porque independentemente de quem trabalha nessa cadeia, todos somos consumidores de alimentos, todos, né? Não tem exclusão, não tem raça, não tem credo, não tem nada disso. Todos somos consumidores de alimentos. E nesse caso, você tem o consumidor que vai pagar por tudo isso. É o fluxo de informação, ele vai dar a informação do que ele quer consumir e ele vai pagar fluxo de informação e recursos, tá certo? Então nós temos essa visão. Para isso você tem que se colocar como advogado e também como consumidor, tá? Sempre estar nesses dois lados. E aí temos uma visão também que eu quero trazer para vocês também se situarem dentro desse sistema, que é se você tem uma visão mais citadina, você é mais da cidade, por exemplo, e quer ter mais essa visão voltada à questão do próprio consumidor, da saúde, do bem-estar que o alimento causa, tal, tudo. Então nós temos uma definição de sistemas alimentares, que é da Sustentária, que é da USP, é um grupo da USP, da nutrição, e fala exatamente isso, que o setor alimentar, né, o sistema alimentar e o setor de agronegócio, o setor agroalimentar, é um conjunto de todas as atividades relacionadas à produção, processamento, distribuição, preparo, consumo, e eles vão com uma outra camada, descarte de alimentos, vão até depois do consumidor, que afetam a saúde. Olha a visão nutricionista, né, da nutrição, que afetam a saúde, questões socioeconômicas e do meio ambiente. Então, eles trazem outras camadas de avaliação. Então, eles falam sobre a questão da cadeia de produção, distribuição de alimentos, certo?
plantação, colheita, organização, transporte, processo de alimentos, é importante que vocês conheçam isso. Por isso que eu estou falando, siga a comida e vai, abra-se para o aprendizado. Como é que você teve a comida chegando até você? Porque ali é que vão estar as oportunidades. Em cada um desses itens aqui, tem uma oportunidade para o advogado, tá certo? Ambientes alimentares, locais de venda de consumo de alimentos, como mercados, feiras, sacolões, açougues, restaurantes, entre outros. Cada um tem uma oportunidade. Pode pegar uma cadeia de restaurantes, por exemplo. Tem um colega advogado, me fugiu o nome, que ele faz a parte dessa advocacia, e não é nem a advocacia alimentarista, né, que a gente chama de food lawyer, mas ele faz a representação do Burger King no Brasil todo. Essas questões que são relativas, vai que há uma contaminação, problema, né, no consumo, ou então na cadeia de logística, né? Então, aqui você tem a questão dos ambientes alimentares, restaurantes, pode ser food service. E a questão do comportamento alimentar. Isso é uma parte muito interessante, né? Ações e hábitos de compra, né? A questão do marketing, a questão do consumidor, ele não está sendo enganado muitas vezes, né? Se coloca uma coisa que se vende, e na realidade não tem aquilo que se preconiza, de repente aparece um alimento, né? Um superalimento, olha, você tem que comer ora pronobis, que é muito rico em proteína. Poxa, por que de uma hora para outra, né? A gente viveu tanto tempo sem. E aí existe todo o interesse de uma indústria, de um sistema, que o advogado ele está aí também para poder trabalhar essa questão da justiça alimentar, né, da questão do esclarecimento, da informação, né, a questão da compra, esses atos de compra vão também resultar no armazenamento, né, então orientar a questão do armazenamento, porque depois que o supermercado vende, a princípio, a responsabilidade passa a ser da pessoa que está com aquele alimento dentro de casa. Se ele não chegou estragado, se chegou em boas condições, está tudo certinho, é como ela vai armazenar. Mas isso também faz parte da questão da educação alimentar e nutricional, que faz parte também do direito humano à alimentação adequada. Então, o advogado ele pode se envolver com isso, deve se envolver com isso e orientar, né, dentro do possível, aquilo que são as normas que ele pode replicar daquilo que ele aprendeu dentro dos próprios locais, estabelecimentos de armazenamento, para que a pessoa faça algo similar dentro da sua própria residência. A preparação, o cozimento e o descarte de alimentos. Aí entra na questão do meio ambiente, né? A gente tem uma produção de matéria orgânica muito grande resultante desses alimentos, do preparo dos alimentos, né? Então, como é que você vai descartar depois esses alimentos? Então, é importante que vocês conheçam esse caminho que o alimento percorreu até o seu prato, tá? E isso faz parte, gente, de uma política que também envolve uma política macro, né? Uma política mundial, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável e sistemas alimentares, tá? Vocês puderem acompanhar essa questão do desenvolvimento sustentável e seus objetivos, eu vou mostrar depois para vocês o quadro com os 17, a gente vai discutir o desenvolvimento sustentável e os objetivos. O mais importante é você ter essa noção. Qual caminho o alimento percorreu até seu prato? Desde do plantio, os insumos, as sementes, até a agroindústria, depois a distribuição, depois lá o supermercado, aí chegou ao seu prato, você consumiu, aí os resíduos vão ser jogados fora, isso daí vai ter que entrar num outro tipo de legislação, que é dessa legislação de resíduos sólidos, né? E aí você vai ter, de repente, o orgânico pode ser reutilizado como insumo para adubo e você forma um grande sistema e isso o advogado pode atuar orientando, se ele for um advogado alimentarista e tiver essa noção do sistema. Você pode fazer isso aí até próximo, no seu município, utilizando restos de merenda, fazendo compostagem, orientando as pessoas, então buscando técnicos, né, adaptando a legislação, utilizando essa compostagem para o próprio produtor local, para que ele possa adubar sua horta, que ele possa desenvolver isso. Então, existem milhares de oportunidades, tá certo? Para você entrar nesse mercado. Então, é o que eu falo sempre, siga a gente, acompanhe as nossas publicações, faça parte da nossa comunidade, caminhe conosco, seja um alimentarista. Você pode encontrar a gente ou no Instagram, ou lá no LinkedIn, ou aqui no YouTube. E mais, que seria mais interessante, é você entrar na nossa comunidade, acompanhar a gente lá no YouTube, você vai ter publicações antecipadas, vai ter possibilidade de participar de rodas de conversa sobre esses assuntos e talvez formar até parcerias, dependendo do local onde você estiver, que tenha mais pessoas da comunidade daquele mesmo local, que você possa formar conexões. E aí sim, caminhar cada vez mais buscando essas oportunidades, se adequando no seu mercado, aprendendo como você vai desenvolver esse mercado, esse oceano azul, que eu falo que tem quase
2 trilhões de faturamento a cada ano e crescendo, tá certo? Então, se você quer se tornar um alimentarista, busca a gente. Eu vou encerrando agora, caminhando para o encerramento, e enviando minhas saudações alimentaristas a todos, esperando encontrá-los no próximo episódio, e envio meu forte abraço.